trazer para você aqui 5 problemas de saúde que o emagrecimento cura. Já parou para pensar nisso? Que a obesidade é uma doença? E sim, a maioria das pessoas sabe disso, que a obesidade é doença, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que o sobrepeso, além dessas dores nos joelhos que te incomodam, da dor na coluna, da dor nos pés, na sola do pé que fica ardendo depois de um dia longo de trabalho, a maioria sabe que isso existe, sabe que isso é um problema de saúde agravado pela obesidade. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a obesidade em si, ela própria já é um problema de saúde, uma doença física desencadeada por fatores emocionais. Você já tinha se dado conta disso? Até o final dessa live, fica aqui comigo que eu vou te explicar 5 problemas de saúde que você cura quando trata a sua mente para emagrecer. Então, vamos embora para os primeiros pontos? É o seguinte, você está cansada de ver gente por aí que tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, ou então tá com aquela barriguinha ali maior. E é muito fácil de entender que uma coisa está relacionada à outra, que o problema de saúde está relacionado ao outro. O que não é fácil de entender é que esses problemas todos que você vê refletido no corpo da pessoa têm um fundo emocional. Pensa aqui comigo. Imagina que uma pessoa está acumulando gordura, tá? Essa peça aqui, ela é uma peça que representa 1 quilo de gordura do corpo humano. Imagina que essa pessoa está acumulando gordura, por exemplo, na região abdominal, ou nos braços, ou em outra parte do corpo, tá? Aí, você me diz o seguinte, se essa pessoa conseguiu acumular, o corpo dela precisou gerar um excesso de gordura tão grande, é porque ela está comendo o suficiente que esse corpo precisa? Ou será que é porque ela está consumindo mais energia do que esse organismo precisa? Já parou para pensar isso? Para se perguntar por que isso acontece? Por que será que mesmo alguém tendo condições de parar de comer quando fica saciada, essa pessoa continua comendo, continua mandando energia para dentro, ao ponto do organismo dela, para conseguir guardar essa energia toda, precisar desenvolver uma quantidade de tecido adiposo como essa aqui? Se fosse uma questão meramente física, a pessoa ia comer, estômago roncou, comi, meu estômago deu um sinal, meu corpo deu um sinal de saciedade, parei de comer, tá tudo certo. Mas por que algumas pessoas não param de comer ali? É porque essas pessoas, o corpo dela está dizendo uma coisa, está dizendo, eu tô saciada, mas a mente delas não está ficando saciada com aquela quantidade de comida. Por que essa saciedade vem e a pessoa não para de comer? É porque essa comida que está sendo ingerida, que está sendo consumida, ela não está fazendo ali o papel de comida. Essa comida está fazendo outro papel, que não é só o papel de nutrir. Às vezes, a pessoa não para de comer quando fica saciada, porque ao invés de ela estar ali consumindo alimentos normais para matar aquela fominha, ela está querendo consumir outras coisas relacionadas àquele alimento. Talvez ela está consumindo ali uma barra de chocolate e não é com a intenção de consumir uma barra de chocolate. Está consumindo aquela barra de chocolate como se, na verdade, fosse um calmante. Depois de um dia muito estressante de trabalho, depois de pegar engarrafamento, depois de pegar trânsito. E ali é que o problema mora. É aí que você consegue entender o fundo emocional da obesidade. Por que será que, às vezes, essa pessoa não está com fome, mas teve um aborrecimento, talvez, com o marido, ou houve algum problema de família, e essa pessoa está lá, descontando na comida todos esses problemas? Até conseguiu fazer o jejum intermitente que a nutricionista passou, até conseguiu comer a salada lá na hora do almoço, lanchar uma fruta, mas, na hora que o aborrecimento aconteceu, essa pessoa procurou comida para outra função, que não a função de nutrir. É daí
que vem a obesidade. É daí que vem os problemas de saúde. Não é da comida em si. A comida não é inimiga de ninguém. Não existe uma comida que você fale e essa comida, tal comida engorda. Não é a questão da comida. O problema está na função que está sendo dada para essa comida. Já parou para pensar nisso? Tem outras vezes em que a comida faz outro papel. Sabe qual? O papel de socializar. Você conhece alguém que foi para um evento de família, um churrasco no final de semana, quer emagrecer, está ali, tem um plano alimentar para cumprir a sua dieta, mas ali, naquela hora, ela não via a comida com a função de nutriente, mas olhava para aquela comida com a função, talvez, de fazer um brinde, talvez com a função de reunir as pessoas ao redor da mesa. E ali ela vai e desiste do seu projeto de emagrecimento. É ali naquela hora onde ela ficaria talvez muito saciada com um pratinho, uma porção de carne e uma quantidade de salada para acompanhar, que ela abre mão disso que era um alimento que tinha uma função para o organismo dela e opta pelo que decide por ficar o dia inteiro beliscando um monte de coisas que não são saudáveis, o dia inteiro bebendo coisas que não são saudáveis. Por quê? Porque tá todo mundo bebendo. Como é que eu vou ser aqui a chata, a diferentona? Como é que na hora do brinde vai todo mundo fazer um brinde aqui com um copinho de cerveja e eu vou estar com uma garrafinha d'água na mão? Não dá, né? Então, dá. Mas será que essa pessoa ela tem uma estrutura emocional, uma estrutura na mentalidade que vai permitir que essa decisão seja tomada? A decisão de optar por continuar no seu plano alimentar enquanto está todo mundo comendo diferente? Percebe que essa é a origem. Falta de estrutura emocional, essa falta de posicionamento para agir diferente de todas as outras pessoas, essa sim é a causa da obesidade. Não é a coxinha de frango que foi comida lá no churrasco. Faz sentido? Mas às vezes você não se dá conta disso. Aí fica ali, beliscando o dia inteiro, aí chega na segunda-feira, a roupa tá apertada, aí fica triste porque a roupa não tá cabendo, aí ao invés de procurar um jeito de solucionar, procura comer mais para curar essa tristeza. Ou seja, mais uma vez, colocando a comida para uma função que não é a função de comida. Faz sentido? Por que ao invés de ir lá e resolver o problema que te aborreceu no trabalho, que te aborreceu no seu casamento, você não vai lá e procura e fica procurando a comida como uma forma de resolver? Fica se afundando cada vez mais na obesidade como uma forma de resolver isso. Não é a comida que vai resolver esse teu problema emocional. Você precisa primeiro entender a tua emoção para depois entender o papel que a comida está fazendo na sua vida, tá? Eu tô olhando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, que eu tô falando tanto com o pessoal aqui do YouTube e no Facebook. E, aliás, se vocês aqui do YouTube e Facebook ainda não são inscritos no canal, já clica aqui embaixo para se inscrever. Ainda teremos mais 7 encontros como esse ao longo do nosso festival de emagrecimento. Mas o encontro mais importante de todos vai ser o do dia 6 de outubro. Anota aí na sua agenda, dia 6 de outubro, eu vou trazer uma aula onde eu vou te explicar os 5 perfis de emagrecimento. Por que aquela sua amiga come e não engorda? Por que você só dá uma escapadinha da dieta e já ganha peso? Por que umas pessoas têm mais gordura na parte de cima e outras têm mais gordura no quadril? Eu vou explicar esses perfis de emagrecimento lá no dia 6 de outubro. Então, não perde essa aula, tá? Esse aqui é o Festival de Emagrecimento. Vão ser esses 10 encontros, mas a aula mais importante vai ser o do dia 6 de outubro. Entendido essa primeira parte? Que a obesidade e as doenças decorrentes do excesso de peso, os problemas de saúde, eles não têm apenas um fundo físico, eles têm um fundo emocional. Mas olha que interessante, apesar da origem desses problemas de saúde ser emocional, esses problemas eles se manifestam no momento, no corpo físico da pessoa. Você, de olhar para uma pessoa, você é capaz, se tiver o entendimento que eu vou explicar para vocês hoje aqui, de saber que
aquele corpo que ela tem é o resultado de uma série de questões emocionais que não foram bem resolvidas. E olhando e tirando essas conclusões, não é um caso de adivinhação. Você olhar para a pessoa, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa que tem um maior acúmulo de energia em determinada região do corpo e extrair dali que aquilo é o resultado de questões emocionais mal resolvidas, não é uma questão de bruxaria, nem uma adivinhação. É técnico, é científico. Isso tudo foi estudo baseado lá na proposta de Wilhelm Reich, que é um austríaco lá da época de Freud, que começou a analisar não só o que as pessoas falavam num atendimento, né, de acompanhamento de psicoterapia, no acompanhamento de psicanálise, que era a área do Freud, e o Wilhelm Reich, ele chegou e começou a observar outras coisas. Além do que as pessoas falavam, ele começou a observar o corpo dessas pessoas, quais eram os traços presentes no corpo dessas pessoas. E adivinha só, um traço muito interessante ser percebido é o acúmulo de peso, como resultado de questões emocionais. E qual foi a conclusão que o Reich chegou? Olha só, se essa pessoa tem esse corpo nesse formato, e a origem disso foi uma questão emocional, não vai adiantar eu pegar o corpo dessa pessoa e querer aqui ajustar o corpo dessa pessoa, fazer uma mudança externa, se aquela mudança interna, aquele incômodo interno que moldou esse corpo, ainda está ali presente. Então, o que faz muito mais sentido? Ao invés de eu mexer no corpo e esperar que esse corpo mexido ele gere uma mudança emocional, fazer o contrário. Eu vou lá na origem emocional que fez essa pessoa ter o corpo que tem, identificar essa origem emocional e depois de identificar a origem emocional, tratar essas questões emocionais que fizeram esse corpo precisar ser do jeito que é e, por consequência, esse corpo ele não vai mais precisar desse molde, dessa espécie de armadura que ele desenvolveu para se proteger daquela questão emocional que viveu ali. Um caso muito comum que eu costumo dar sempre como exemplo é o caso de pessoas que sofreram abuso. Pensa aqui comigo, imagina só, tá? Uma pessoa tem um corpo muito harmônico, tá? É aquela pessoa que por onde ela passa, ela chama atenção, um corpo onde as proporções, né, são bem simétricas, aquele corpo que as pessoas olham e acham bonito e admiram. E essa pessoa foi vítima de um abuso na infância. E dali ela começou a ganhar peso, não sabe por quê. Começou a engordar, aquele corpo que antes chamava atenção por ser um corpo muito harmônico, começa a mudar esse formato desse corpo devido ao sobrepeso. E aquele corpo que era muito harmônico começa a ficar desarmônico e já não é tão admirado assim pelas pessoas. Nessa hora, se essa mulher não tem ideia das questões emocionais que fizeram o corpo dela ser como é, e ela começa a emagrecer, e esse corpo volta para aquele formato de antes, harmônico, admirável, e ela passa, talvez, num lugar, na rua, e algum homem faz uma gracinha com ela, chama a atenção, faz uma cantada ali, o inconsciente dessa mulher entende que o fato dela emagrecer está expondo uma questão emocional que a machucou, que a feriu. É nessa hora que algumas mulheres que passaram por esse tipo de problema, inconscientemente começam a furar a dieta, começam a faltar as idas à academia, que sem saber porquê, quando alguém vem e elogia e diz, nossa, você emagreceu, como você tá bonita, ela não consegue receber aquilo como um elogio, recebe inconscientemente aquela frase como uma ameaça à sua liberdade sexual. Faz sentido? E então o Reich começou a estudar isso e dali criou a teoria de traços de caráter,
Por isso que muitas mulheres, não são poucas, que já foram vítimas de algum tipo de abuso, fazem a cirurgia bariátrica, por exemplo, que era a solução dada anteriormente, né? Que é lá, seu corpo está te desagradando, vou cortar aqui um pedaço do seu estômago, pronto, não vai conseguir mais comer tanto, vai emagrecer. E essa insegurança emocional dela, nesse emagrecimento, acaba sendo exposta novamente. Você conhece alguém que já fez cirurgia bariátrica e voltou a ganhar peso? Não são poucos os casos em que isso acontece devido a essa questão emocional. Você conhece alguém que passou por algum outro processo e que a questão emocional por trás ali não foi bem resolvida e essa pessoa voltou para a estaca zero, sem saber por quê? Achando que ela é uma sem vergonha, que todo mundo consegue emagrecer, mas para ela não tem jeito? Quem aí já conhece uma história parecida com essa? Comenta aí, eu conheço. Eu conheço uma mulher, gente, que ela já fez cirurgia bariátrica 2 vezes. Dá para acreditar nisso? As questões emocionais dela eram tão sérias que ela fez a cirurgia bariátrica uma vez, teve reganho de peso a ponto de fazer novamente a cirurgia bariátrica e fez pela 2ª vez. Dá para imaginar o tamanho de sofrimento dessa mulher por não saber que questões emocionais estão envolvidas nesse sobrepeso? Infelizmente, acontece. E é para que ninguém mais passe por isso que eu estou aqui. Para que pessoas que já passaram por situações semelhantes não precisem ficar eternamente nesse vai e volta com essa dificuldade de emagrecer e continuar magra, com essa dificuldade de usar as roupas que gostam, sendo que no fundo, é um medo, uma proteção do corpo dessa própria pessoa, para evitar que uma dor que foi vivenciada anos atrás venha a se repetir. Faz sentido? Então, Aline, nossa, eu tenho uma amiga que viveu exatamente essa situação, como é que eu posso ajudar ela? Você dá 3 passos para ela, tá? Primeiro de tudo, você convida ela para assistir a aula no dia 6 de outubro, que vai ser o grande finale do Festival de Emagrecimento. Mas 3 passos. Ensina ela o seguinte, que primeiro ela precisa identificar essas dores físicas que ela tem, esses problemas de saúde. Esse caso de pessoas que desenvolveram esse traço de caráter como um excesso de peso, como uma proteção, costumam ter questões de saúde no trato digestivo. São pessoas que, por algum motivo, têm ali gastrite, que tem muita de questões com refluxo, que tem dificuldades intestinais. Então, primeiro de tudo, fala para sua amiga identificar. Amiga, onde é que dói? Dói aonde? Qual que é o problema de saúde físico de que você está se queixando, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, começa a conversar com ela sobre qual função esse problema de saúde pode estar tendo. Deixa eu te alertar. O que a gente chama de problema de saúde, na verdade, é uma defesa do nosso organismo. As doenças também são uma defesa do nosso organismo. É uma forma dos nossos sistemas sinalizarem aqui para fora, tipo, ei, dá uma atenção aqui para essa parte, é o joelho que está doendo, dá uma atenção aqui para a sobrecarga que está tendo no seu corpo, que as suas articulações não estão dando conta de sustentar. Uma dor de cabeça que você tenha, às vezes é sinal de o seu corpo alertando que determinada preocupação não está sendo legal para você, está te fazendo mal. Dá uma atenção para aquilo. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é ajudar essa pessoa a identificar ferramentas para acessar o subconsciente dela, que muitas vezes essa disfunção não é consciente, a pessoa nem se lembra que aconteceu uma questão emocional que possa ter gerado essa disfunção, e ajudá-la a ressignificar os conflitos que geraram essa disfunção. Talvez, se você não conseguir fazer isso, fala com ela para estar presente no dia 6, que eu vou trazer ali uma ferramenta que vai ajudar muito mulheres que têm questões de saúde, têm problemas de saúde e não fazem ideia de qual que é a origem emocional que pode estar por trás daquilo ali. Certo? Tá dando para vocês acompanharem até aqui? Eu sei que é um assunto muito diferente. Quando a gente fala de emagrecimento, é bem diverso do que vocês estão acostumados a ouvir, né, por aí, que corta o carboidrato, para de jantar, faz jejum. Eu sei,
É bem diferente, mas a minha proposta é essa mesmo. Não adianta você mudar seu corpo se você não mudar sua mente. Você pode até emagrecer, mas você não vai continuar magra se você não entender essas questões emocionais que estão envolvidas com o sobrepeso, tá? E eu falei aqui que eu ia trazer hoje 5 problemas de saúde que podem ser curados se você investigar as questões emocionais por trás do sobrepeso, que o emagrecimento, 5 problemas de saúde que o emagrecimento pode te ajudar a curar. Por quê? Porque provavelmente esse problema de saúde no seu corpo físico é a manifestação de alguma questão emocional que não foi resolvida ali. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Vamos lá, respirar aqui. No dia 6, eu vou explicar para vocês os 5 perfis de emagrecimento. Como é que todos os seres humanos podem ser incluídos, divididos em 5 grupos de pessoas que emagrecem de jeitos parecidos, tá? O primeiro desses grupos, o primeiro exemplo de problema de saúde que pode ser curado com o emagrecimento, além dos básicos, é, por exemplo, as pessoas que se sentiram por algum motivo abandonadas nos primeiros dias de nascido. Como assim? Significa, Aline, então, que aquela pessoa que a mãe pegou e botou na lata do lixo? Não, não significa que essa pessoa foi de fato abandonada. Muitas vezes ela não foi. Mas aquela criança pode ter recebido dessa forma, pode ter interpretado dessa forma. Por exemplo, casos em que a mãe não consegue amamentar. Por algum motivo, não tem leite ali, e a mãe, naqueles primeiros dias de nascido, tem o contato com a criança tenta ali sugar o leite e não tem, não sai. A criança pode, não é uma regra, mas em alguns casos, essa criança de poucos dias de nascido, que ainda está com seu sistema nervoso em formação, pode receber isso como, essa pessoa que era responsável por me dar acolhimento e alimentação. E eu tô aqui, ela não tá me dando alimento. O que houve? Será que tem um problema comigo? Não é consciente, gente. Essas informações, elas podem ser criadas inconscientemente. E a criança, às vezes, recebe essa imagem de um abandono quando não é fato. Às vezes aquela mãe simplesmente, às vezes até tinha o leite, mas precisava deixar aquela criança com a avó para sair para trabalhar. Ou precisava deixar aquela criança ali um tempo porque teve filhos gêmeos e o outro neném precisava dela também. Ou então era uma diferença pequena de idade e ela precisava dar um pouco atenção para esse filho e um pouco atenção para o outro. E pode ser que essa criança, em algum momento, tenha se sentido abandonada e desenvolvido ali uma necessidade de ser vista, de ser a escolhida por essa mãe que estava dividindo a atenção dela com alguma outra coisa. Nesses casos, se esse trato digestivo que começa aqui na parte oral, que passa por todo o nosso sistema até a excreção, se nesses primeiros dias de nascida a criança recebeu dessa forma, inconscientemente essa mensagem, essa criança pode vir sim a desenvolver um corpo mais rolicinho, um corpo com maior quantidade de gordura. Para quê? Para que essa mãe a perceba, para que essa mãe tenha vontade de ficar com ela no colo, para que seja agradável esse encontro, esse abraço. E a partir daí, como forma de proteção, o organismo dessa criança desenvolver talvez uma pele mais molinha e gerar um adulto até com flacidez. Talvez essa criança ela pode desenvolver uma energia na parte oral tão grande, mas tão grande, a ponto de ter necessidade de ficar o tempo todo fazendo esse movimento aqui. E virar aquela adulta que rói unha, aquela adulta que o tempo todo tá com uma caneta na boca, aquela adulta que tá parada e tá assim, ó. Devido à quantidade de energia e de exercício que ela fez naquela primeira fase. Então, mulheres hoje, adultas, com problemas relacionados à absorção de nutrientes, distúrbios alimentares, gastrites, questões intestinais, podem ser exemplos dessas mulheres que viveram esse tipo de abandono lá naquela fase. E que, por não receber aquela devida atenção, o corpo dela precisou desenvolver esse tipo de defesa. Faz sentido para vocês? Agora me diz, essa mulher, ela vai conseguir emagrecer simplesmente com uma dieta?
Ela vai conseguir emagrecer se alguém virar para ela e falar assim: ah, só fazer um jejum intermitente, ué. Ah, você também não tem força de vontade, hein? Essa mulher que tem a necessidade de estar o tempo todo fazendo esse movimento, tem a necessidade de estar o tempo todo roendo algo, essa mulher não vai se dar bem, por exemplo, com um jejum intermitente. Por mais que o jejum intermitente seja uma estratégia excelente de emagrecimento, seja um protocolo comprovado cientificamente que funcionou com várias pessoas, para ela não vai fazer sentido. Para o perfil de emagrecimento dela, vai ser mais desafiador que para outras pessoas, porque ela tem muita energia nessa região. Entende? Então, quando essa pessoa invade as questões emocionais que geraram aquele corpo mais flácido, mais fofinho, mais macio, e entende que foram esses movimentos lá da infância que geraram esse corpo que ela tem hoje, fica mais fácil dela, se conhecendo, desenvolvendo autoconhecimento, buscar um protocolo alimentar para ela que vai fazer ela emagrecer, mesmo que ela continue roendo o dia inteiro. É aquela pessoa que talvez vai se dar bem com um plano alimentar de comer a cada 3 horas, enquanto outras pessoas de outros perfis não vão se dar bem com esse plano. É aquela pessoa que tem tanta energia ali que para ela fazer um jejum de 12 horas, 18 horas, é extremamente sacrificante. Enquanto outras pessoas de outros perfis vão fazer esse protocolo do jejum com mais tranquilidade. Faz sentido? Já tinha pensado nisso? Gente, é sério, olha, na minha experiência de ajudar mulheres a emagrecer, nesse tempo todo aqui, eu percebi o seguinte, que não tem jeito. Emagrecimento é individualidade, é individualização. Não adianta pegar uma receita de bolo pronto, uma dieta pronta e querer colocar para todo mundo cumprir, que não vai dar certo. Cada pessoa é um ser único, tem uma história única e precisa de uma estratégia de emagrecimento única, personalizada. É isso que dá certo. Eu consegui emagrecer e continuar magra, sair dos 100 quilos e não voltar mais a ganhar peso quando eu entendi essas minhas necessidades. Enquanto eu ficava tentando adequar a dieta da moda que estava todo mundo fazendo, sem conhecer o que funcionava para mim, não dava certo. Faz sentido? Entende uma coisa, o corpo que você tem hoje, ele é desse jeito, porque ele precisou ser assim. Ele precisou ser construído desse jeito. Não foi acaso, sabe? Não foi assim, ai, Deus criou uma pessoa, Gisele Bündchen, com um corpinho mais retilíneo e outra, estilo Aline Malta, que chegou lá nos 100 quilos. Por quê? Ai, porque essa aqui teve sorte. E essa aqui não, essa aqui nasceu para sofrer. Não é isso, gente. As histórias que construíram, fizeram a Gisele ter aquele corpo mais retilíneo, foram as questões que ela passou na vida dela, que ela precisou desenvolver. O ambiente que ela viveu precisou desenvolver aquelas características físicas. Óbvio, a genética colaborou, mas o ambiente principalmente fez determinados genes se desenvolverem ou não. Inclusive, no dia 2 do festival, nós falamos sobre genética. Se você ainda não assistiu, corre lá no canal do YouTube aqui para assistir, tá gravado. Se você está aqui no Instagram, também tá salvo aqui no Insta. Vai lá ver como é que não é a genética apenas que determina o corpo que você tem hoje e vai determinar seu emagrecimento. A epigenética, que é a doença que é a ciência que fala do ambiente podendo manifestar ou não determinados genes, vai determinar muito mais o corpo que você tem hoje do que simplesmente a carga que veio do sangue do seu pai no sangue da sua mãe. Tá? Então, para desconstruir isso aí, que você pensa, é tendência a engordar, vai lá e assiste o dia 2 do festival que você vai entender. Outra coisa, quer ver um segundo exemplo de pessoas? Eu falei que eu ia trazer 5, né? 5 questões de saúde, 5 problemas de saúde que podem ser curados quando você resolve questões emocionais para emagrecer, que o emagrecimento comportamental é capaz de fazer você curar. Quer ver a segunda questão? Pessoas que têm dificuldade na hora ali do número 2, constipação, o nome. Você passa por isso? Pessoas que costumam ter essa dificuldade discreta, são pessoas que em algum momento da vida, já ali, num outro momento da infância, que é a fase que o próprio William Reich, esse austríaco que criou essa teoria, né, dos traços de caráter, defende, é o seguinte,
que quando a gente está numa fase, determinada fase da infância, e que começa a conhecer o corpo, e começa a ter ali um certo controle do número 1, do número 2, na época do desfraude, pessoas que sofreram muita repressão nessa época. Não pode fazer pipi na cama, não pode isso, não, tirou a fralda e fez no lugar errado e levou uma surra. Então, crianças que receberam algum tipo de repressão nessa época, por defesa, o que o corpo delas precisou fazer? Desenvolver uma tensão muscular e entender que colocar coisas para fora era errado, era um motivo de dor. Então, como é que você acha que essa criança fez para se defender? Ela travou, aprendeu a criar mais tensão muscular, ser mais contraída e segurar coisas. Esse tipo de pessoa pode desenvolver, se ela depois dessa fase infantil, ela não conseguiu resolver ali na idade adequada essas questões emocionais bem, ela pode ser aquela adulta que levou essas informações no subconsciente para a vida adulta e se tornar talvez uma mulher que no trabalho tem dificuldade de se posicionar. Alguém chega, coloca para ela uma carga maior que a dela, que não era trabalho dela fazer, e essa mulher vai lá e segura. Ah, toma aqui, faz isso aqui para mim. E ela trava. Por quê? Ela treinou por muito tempo para não ser reprimida, travar. Só que você é um conjunto, emoção mais corpo físico. O que você trava emocionalmente, o seu corpo físico reflete. Pergunta para uma pessoa que sofre com constipação se a sensação que ela tem não é de estar o tempo todo ali, travada, tensa, segurando muita coisa. Esse tipo de mulher também desenvolve esse tipo de questão física, de que ela talvez nem imagine que tem relação com algo vivido na infância e ela acaba carregando e levando, gerando aí o segundo exemplo de problema de saúde que pode ser resolvido quando ela treina a mente, invade essa questão emocional, ressignifica essa questão emocional que não foi resolvida lá na infância, ela como adulta consegue ressignificar e finalmente o que acontece? Se libertar desse excesso de tensão muscular para as coisas fluírem naturalmente. Faz sentido? Já tinha parado para pensar nisso? Você ou alguém que você conhece é um exemplo dessa mulher que é muito travada, literalmente? Quer ver um caso 3? O caso 3 é essa questão do abuso. Ela pode gerar em algumas mulheres esse corpo mais fofinho, mais macio, como ali quase que um pedido de acolhimento. E em outras mulheres, essa energia sexual precoce, que foi estimulada talvez ali no momento da infância, pode gerar uma energia, essa é a palavra, uma energia de reprodução maior. E essa mulher, para se sentir em destaque no meio de outras, ainda que não tenha sobrepeso, ela pode simplesmente ser aquela pessoa que anda mais empinada e dali, problemas de coluna, problemas na lombar. Não são raros os casos de mulheres que ganham peso para esconder essa energia toda que tem, mas naturalmente tem esse tipo de postura e ali não entende por quê, que com excesso de peso a coluna fica matando quando acaba o dia. Esse é um terceiro exemplo de problema de saúde que pode ser resolvido quando a pessoa invade essas questões emocionais, ressignifica e se liberta delas, certo? Um quarto problema de saúde que pode ser resolvido é em outro tipo de acontecimento. Alguns outros tipos de crianças podem ter recebido na infância, quando estava nem na infância, na barriga da mãe ainda, uma espécie de rejeição. Como assim, Aline? Várias coisas podem ter acontecido, inclusive não ter sido rejeitada de verdade, ter sido filha ali de uma mãe que amou muito, queria muito aquele bebê, mas às vezes passou por um estresse, por um susto muito grande, e a descarga hormonal dessa mãe alcançou a criança pelo cordão umbilical. Esses hormônios atingiram essa criança e ela entendeu que estar muito em contato com alguém, estar muito próximo, não era legal. E desenvolveu uma energia muito grande na região da cabeça e talvez membros menores para diminuir exatamente esse contato,
para não ser vista. São exemplos de crianças que se desenvolvem e se não resolvem essas questões emocionais, não entendem essa certa rejeição que ela percebeu ali na barriga da mãe, podem ter uma tendência maior para doenças respiratórias, por exemplo, para alguns tipos de alergia, doenças relacionadas à pele, a contato, como sendo uma forma sempre de repelir uma aproximação, porque uma vez que ela esteve muito próxima de alguém, naquela barriga daquela mãe, ela recebeu esse excesso de proximidade e doeu. Não foi bom. Então, para se defender, começa a repelir. E o último caso é um caso de pessoas diferentes. O caso de muitas pessoas que já numa fase de infância mais avançada se sentiram de alguma forma manipuladas. Aquela criança que a mãe vira e fala assim: "Ah, olha aqui, faz essa gracinha para visita. Vai lá, dá um oi aqui pro tio que chegou agora. Olha, fulano, faz isso aqui para a mãe ver." E essa criança às vezes não está na vontade dela fazer. Mas por ela ter que fazer, por aquele adulto, aquele pai, aquela mãe, aquela avó, ficar insistindo, ela não gosta de ninguém mandando nela. E se torna aquele adulto que tem muita necessidade de estar o tempo todo no controle. Essas pessoas desse perfil de comportamento, elas têm uma tendência natural a terem um tipo de corpo que eu vou explicar lá no dia 6 de setembro, de outubro, tá? Para vocês. E olha que interessante em relação a problemas de saúde. Esse perfil é um perfil que não costuma ficar doente. É um perfil que tem tanto medo de ser dominado, controlado, de ter alguém mandando nele, e essa pessoa está impossibilitada de levantar e agir a vida do jeito que ela quer, que ela dá o jeito dela, cria uma imunidade muito alta e evita ao máximo adoecer. Só para não viver novamente aquela dor emocional de alguém que está mandando ela fazer isso, ou está mandando fazer aquilo. Faz sentido? Alguém já tinha falado com você sobre emagrecimento desse jeito? Pode botar aí nos comentários. Ah, já ouvi sobre isso, então não, nunca imaginei. Você estava aí procurando o chá seca-barriga? Já tinha parado para pensar nisso, gente? Pois é, enquanto eu não tinha esse tipo de informação, eu vivia engordando. Eu desprezava que algumas questões de saúde, alguns problemas de saúde, são problemas psicossomáticos. São problemas que as nossas emoções, a nossa mentalidade trouxe para o nosso corpo físico. E eu ficava querendo emagrecer fazendo um exercício mais forte, ficava querendo emagrecer fazendo uma dieta mais rígida e nada dava certo. Foi quando eu entendi esse fundo emocional que eu entendi o jeito certo de emagrecer, que é parar de ficar querendo algo genérico funcionando para você, e entendendo a sua individualidade, a sua particularidade, o que você viveu, o que te construiu, se conhecendo, fazendo um exercício profundo de autoconhecimento, para aí sim, depois do autoconhecimento, você planejar como vai ser o seu tipo de emagrecimento e depois desse planejamento você entrar em execução. Faz sentido? Então é isso, gente. Esse foi o segundo dia. O segundo quê? A doida. Terceiro dia do nosso festival de emagrecimento. Quero saber se vocês gostaram desse tema. O que vocês acharam desse tema? Então vamos fazer o seguinte: se você gostou desse tema, tira um print aí, agora, onde você está, e vamos compartilhar para mais pessoas assistirem e terem acesso a esse conhecimento. Vamos lá? 1, 2, 3 e print. 1, 2, 3, print. 1, 2, 3, print. Se você está aqui no Instagram, compartilha esse print nos seus stories com @lilimaltaa. Traz amigas para aprender sobre esse tema, para elas pararem de ficar engordando e emagrecendo a vida inteira. Não precisam. Você não precisa mais ficar sofrendo por isso, tá bom? E ó, na quarta-feira, dia 7 de setembro é feriado. Eu sei, mas eu vou estar aqui. Se você quer emagrecer e continuar magro, eu sugiro que você também esteja. Mesmo horário, 20 horas. A gente vai estar aqui com o quarto dia do nosso festival de emagrecimento. Lembrando que todos os encontros e apresentações são maravilhosas, mas a apresentação que é imperdível é a do dia 6 de outubro, tá bom? É o grande finale do nosso festival, que você não pode perder de jeito nenhum. Onde eu vou aprofundar tudo isso, certo? Um grande beijo. Vejo vocês
na quarta-feira, dia 7, com o próximo dia do nosso Festival de Emagrecimento. Tchau, tchau!